Queridos companheiros de jornada, amados irmãos, estamos aqui para mais um vídeo. Se vocês ainda não entraram, não se inscreveram aqui no meu canal, Conversando com Lúcia sobre a espiritualidade, façam isso. Deem lá o seu joinha e compartilhem. É sempre bom estarmos falando sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Hoje vamos falar sobre ocupações, missões dos espíritos e a missão dos espíritas. Teve um vídeo em que eu fiz esse trabalho da missão dos espíritas, mas depois fiquei vendo que foi cortado, não sei o que aconteceu. Então eu vou repetir a missão dos espíritas hoje, nesse vídeo. A vida do espírito é uma ocupação contínua, mas nada tem de penosa como a da terra, porque não há fadiga corporal nem as angústias da necessidade. Todos os espíritos têm deveres definidos a cumprir, inclusive os inferiores, que têm um papel útil no universo. É realmente muito lógico que todos tenham ocupações e tudo na razão direta do adiantamento colimado, pois ninguém jamais colocaria um cientista fazendo o trabalho de um estivador. A sabedoria do Pai determina que os espíritos tenham, pois, cada um uma atribuição especial, de conformidade, lógico, com a sua bagagem evolutiva. Deus é a inteligência suprema. Jamais exigiria da criatura, em qualquer plano da vida, aquilo que ele não tem condições de dar. Essas funções de colaboradores não são permanentes ou conseguidas sem esforço. No plano espiritual não existe favoritismos nem privilégios. Só existe justiça e cada um possui exatamente aquilo que conquistou trabalhando, progredindo com seus próprios méritos. O mesmo raciocínio que leva o médico, o advogado, o engenheiro, o dentista, o marceneiro, o torneiro, etc., a buscar elementos básicos de conhecimento para o exercício da função escolhida. É válido também em relação às tarefas espirituais isto acontecer. Os espíritos de maior evolução que já atingiram a perfeição espiritual não ficam na ociosidade, o que seria para eles um eterno suplício. Os espíritos purificados recebem as ordens diretamente de Deus para transmiti-las a todo o universo, velando pela sua execução. Eles são encarregados de dirigir nos diversos setores evolutivos do gênero humano tarefas específicas que objetivam contribuir para a tarefa grandiosa de impulsionar o progresso. Através desses bons espíritos são executadas as tarefas necessárias à recuperação da humanidade e a do planeta, lógico, para que tudo evolua dentro das leis sábias do nosso Pai Maior. Os espíritos inferiores, eles têm ocupações apropriadas à sua natureza. E se alguns optam pela ociosidade, expiarão a sua inutilidade. Mas esse estado é temporário e subordinado ao desenvolvimento da sua inteligência. À medida que amadurece, o espírito se sente mais feliz em poder ser útil, considerando tudo que seja útil como ilusão e perda de tempo, quando é inútil. Amar e servir são as diretrizes do espírito que anseia alçar voo para a sua perfeição. Dividindo a felicidade com os outros, o espírito que anseia servir a Deus verá as benesses do céu recair sobre ele como jatos de luz.
A doutrina espírita ensina que a morte do corpo não santifica ninguém, nem opera milagres. Cada um continua no plano espiritual exatamente aquilo que é, com as suas qualidades, com seus defeitos, ignorantes ou sábios. Há espíritos que têm missões a cumprir e as realizam no plano espiritual, ou mesmo encarnado. Existem múltiplos exemplos na bibliografia espírita. Os espíritos errantes têm tarefas variadas. Seria mesmo impossível descrevê-las. O objetivo dos bons é sempre a prática do bem, numa dimensão maior ou menor, na razão direta das suas possibilidades, com certeza. Alguns têm missões mais singelas, pessoais ou até locais, e sempre evoluem quando cumprem bem o seu trabalho. A missão de um espírito não é imposta. Ele a pede e considera-se feliz em recebê-la. Frequentemente, há vários candidatos, mas nem sempre todos são aceitos. A missão dos espíritos desencarnados consiste em instruir os homens, ajudar o seu progresso e melhorar as suas instituições. Na Terra, tanto o que cultiva o solo como aquele que governa estão sendo úteis dentro das suas possibilidades. O mesmo acontece no plano espiritual, onde todos os que se desempenham em tarefas de menor ou de maior importância estão sendo úteis. Um homem é reconhecido como tendo uma missão real mais do que uma simples tarefa, pelas grandes coisas que ele realiza, pelo progresso e que o conduz, assim também aos seus semelhantes. Sem dúvida alguma, grande missionário é o nosso querido Francisco Cândido Xavier, Dr. Bezerra de Menezes, Allan Kardec e outros tantos também desempenharam tarefas importantíssimas, maravilhosas na face da Terra. E agora nós vamos falar da missão dos espíritas, que foi aquele que eu disse que num vídeo não saiu tudinho. Então agora espero que dessa vez saia. Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Palavras de Jesus estão lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículo 16. No século passado, decorridos mais de 1800 anos, após ter vivido na Terra como discípulo de Paulo de Tarso, o espírito de Erasto, em comunicação publicada no Evangelho segundo o Espiritismo, pergunta se não se está ouvindo o ronco da tempestade que vem abalar os alicerces do velho mundo das iniquidades, da idolatria, do egocentrismo e das vaidades terrenas, implantando sobre novos fundamentos uma doutrina dinâmica, antidogmática e progressista, profundamente alicerçada sobre os evangelhos de Jesus, e em cuja estrutura estão contidas as leis da reencarnação e do progresso incessante dos espíritos. No dia de Pentecostes, logo após a imolação de Jesus, os apóstolos se reuniram a fim de avaliarem a situação criada com a crucificação do Mestre e traçaram diretrizes para que não se apagasse o facho de luz por ele trazido à terra. Sobre as suas cabeças veio como se fora línguas de fogo, a chama viva de um idealismo puro, o que fez com que neles desabrochasse a mediunidade comprobatória de que a mensagem de Jesus deveria ser levada a todos os povos, em todos os idiomas, num atestado eloquente de que a sua doutrina redentora
tinha um cunho universal. Agora, o espírito de Erasto vem dizer que a centelha viva do mesmo idealismo está como línguas de fogo pairando sobre as cabeças dos verdadeiros espíritas, numa demonstração viva de serem eles os depositários de um legado sublime, qual seja o de levar a todos os quadrantes do mundo a boa nova do espiritismo, herdeiro nato do cristianismo redivivo. O espiritismo encerra em sua estrutura o potencial necessário para conduzir a humanidade a seus relevantes desideratos. Ele não foi revelado à Terra como o escopo do suplantar ou até de destruir as demais religiões, não, mas com a finalidade superior de ajudá-las, no propósito comum de comprovar a imortalidade da alma e de fomentar uma luta sistemática contra as investidas do materialismo desintegrador. Os espíritas devem estar alertas sobre os percalços que encontrarão no caminho, quando estiverem animados do propósito de divulgar os postulados do espiritismo. Os óbices serão inúmeros, pois os sábios exigirão provas, os poderosos duvidarão, os reacionários combaterão as ideias renovadoras e apenas aqueles que Jesus chamou os pequeninos aceitarão decididamente as palavras dos pregadores, para se dedicar à tarefa inerente de apregoar o espiritismo. É imprescindível o desprendimento, o trabalho incessante e até o sacrifício de muitas comodidades que a vida oferece. E é óbvio que nem todos se predispõem a isso. A tarefa exige suor e lágrimas. Para melhor ilustração, eis o exemplo do apóstolo Paulo, que representa o mais lídimo paradigma para aqueles que mourejam, que trabalham no campo da divulgação. O apóstolo dos gentios, no propósito de propagar o cristianismo nascente, recebeu dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes ele foi açoitado com varas e 1 vez foi apedrejado. 3 vezes sofreu naufrágios, passou uma noite e um dia no abismo, padeceu em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos de sua nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Está lá, na 2ª epístola aos Coríntios que Paulo fez. Os ceareiros espíritas devem perseverar no campo da luta, pois é inegável que muitos ficarão à margem do caminho e outros desertarão, temerosos dos obstáculos, dos espinhos que invariavelmente encontram no decurso da caminhada. Os espíritas têm uma missão significativa e definida no mundo. O espiritismo é a 3ª revelação, ou o cumprimento das promessas de Jesus sobre o advento do Espírito de verdade, o Consolador, cuja tarefa básica é restaurar na Terra as primícias da doutrina cristã, em toda a sua pureza e magnitude. O Espiritismo, como ciência, filosofia e religião, vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo material. Ele deixa claro que esse mundo é uma das forças vivas e atuantes da natureza,
não devendo ser encarado como sobrenatural, mas como a fonte geratriz de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos e por esses razão relegados para o domínio das coisas fantasiosas e maravilhosas. Como muitos dos ensinos de Jesus sobre essas relações se tornaram ininteligíveis ou foram interpretados num sentido diverso. O Espiritismo representa a chave para a explicação lógica e racional de todas as coisas. A missão dos espíritas consiste em algo mais do que simplesmente tentar convencer os homens sobre a excelência dos princípios básicos do nosso espiritismo. Tem por finalidade também libertar o homem do domínio das superstições e da fé cega, procurando abolir costumes e práticas divorciadas dos ensinamentos cristãos, tais como a idolatria, os rituais exteriores e a crença em dogmas absurdos, como o pecado original. As penas eternas, o pecado irremissível, o batismo pela água, etc. Aos espíritas compete destronar os antigos conceitos de unicidade das existências, apresentando em seu lugar a sábia doutrina da reencarnação. A eles compete também propugnar para que a humanidade se liberte dos preconceitos e das superstições, pelo conhecimento da verdade, apresentando os ensinamentos evangélicos livres dos agregados exteriores que lhes foram introduzidos no decorrer de inúmeros séculos de obscurantismo e de atraso moral e espiritual. Aos espíritas compete também ainda apresentar um Cristo vivo, atuante, esplendoroso, vibrante, a fim de suplantar o Cristo derrotado, inerte, amargurado, apagado, que tem sido apresentado à humanidade. Devem também os espíritas apresentar um Deus imparcial, equitativo, misericordioso, soberanamente justo e bom, em contraposição ao antigo Jeová dos exércitos, rancoroso, vingativo, punitivo, irracível e parcial, configurado num Deus que não vacila em condenar seus filhos às penas eternas e que fecha o seu céu para as almas dos homens alquebrantados e sofridos que vivem nesse planeta de expiação e de dor. Beijo em seus corações e que a paz do nosso Divino Mestre esteja sempre dentro dos nossos corações. Até o próximo vídeo.